Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Nós iniciamos a soberania de Jesus em sua morte. Já vimos o nosso primeiro tópico, hoje nós vamos entrar no segundo tópico. Jesus conhece seus seguidores. João capítulo 8, do verso 15 a 18, do verso 25 a 27. Qual é a certeza do cristão? Qual é a certeza daqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Bem, provavelmente você vai falar assim, a certeza da salvação. Sim, claramente, quem crê em Cristo Jesus tem a certeza da vida eterna. Por quê? Porque Ele mesmo disse isso. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Mas eu não quero falar somente desta certeza da salvação. Quero falar do que Cristo fala a respeito dos seus discípulos. Em Naum, capítulo 1, verso 7, o profeta Naum, ele diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então o que o profeta Naum quer dizer a respeito da certeza do cristão? Ele diz o seguinte: e assim os que estão no Senhor são novas criaturas, se apartam do pecado e buscam uma vida de santificação. Ou seja, o Senhor conhece os que são dele. O Senhor conhece aquele pela qual ele morreu. Jesus, ele conhece a todos pela qual ele deu a sua vida. Por isso que em João capítulo 15, verso 13, ele diz: o bom, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Ou seja, ele deu a sua vida porque ele conhece os que nele se refugiam. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, diz também: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, apartem-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, eles estão no Senhor, são novas criaturas e buscam uma vida de santificação. Por quê? Porque são selados com o Espírito Santo, como nós vimos no capítulo 16 e 17. Por isso nós pertencemos a Deus, porque Cristo pagou um alto preço, morrendo naquela cruz para nos dar o perdão, a justificação dos nossos pecados, e nos selou com o seu Espírito, o Espírito do Consolador, o Espírito do Confortador, o Espírito que vem trabalhar na nossa vida para que possamos a cada dia santificar a nossa vida. A cada dia santificar o pensamento, o falar e o agir. Então nós vamos ver que as escolhas de Jesus. João capítulo 6, verso 70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Mesmo Jesus tendo o conhecimento de todas as coisas, como nós já temos falado, ele escolheu os seus discípulos. E mesmo sabendo que Judas era o traidor, ele escolheu a Judas. Por quê? Porque tudo se cumpre de acordo com a palavra de Deus. Então, ele sabe quem ele escolheu. Jesus é quem escolhe os 12. E em sua onisciência, ele sabia que Judas o trairia. Ele sabia que Pedro o negaria 3 vezes. Ele sabia também qual era o destino de Judas. Ou seja, ele era o filho do diabo, o filho da perdição. E que Pedro seria restaurado à comunhão e ao serviço. Ou seja, Cristo tinha um propósito na vida de Pedro. Ele teve que passar por tudo isso para moldar a sua vida espiritual, o seu caráter
e prepará-lo para o serviço que viria após a sua morte, ressurreição e assunto ao céu. Nestes versículos, João narra a negação de Pedro e podemos tirar algumas lições. Que versículos? Do 15 a 18 e do 25 a 27. Ele narra a negação de Pedro. Pedro negando a Cristo Jesus. Primeira lição. Pedro falou quando deveria ter escutado. Pedro ele falava demais, agia antes de pensar, falava antes de pensar. Então, ele deveria parar para escutar mais e agir com moderação, com domínio próprio. Mas quando ele fala sem ter escutado direito, o que ele diz? Em Marcos capítulo 14, verso 29, ele disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Olha que coisa pesada. Ainda que todos esses discípulos possam ficar escandalizados porque o Senhor vai morrer naquela cruz ou vai acontecer outras coisas, eu jamais me escandalizarei. Será que aconteceu isso mesmo? Pedro, ele mostrou uma alta confiança carnal. Afinal, ele tinha uma espada na mão. Então, para que ele ia escandalizar? Se ele tinha uma espada que poderia resolver tudo. Se achava mais cristão que todos os outros. Tinha que ouvir muito para depois falar, para depois agir. Então, como ele não escutou direito, ao invés de ajudar, ele acaba se escondendo e acaba negando a Cristo Jesus. Segundo, Pedro ignorou as advertências de Jesus. A palavra de Deus sempre nos adverte com relação a algumas coisas que nós pensamos, outras que nós falamos e também as nossas atitudes. Então, por várias vezes você vai ver várias advertências. Foge da aparência do mal, permanecer em mim para poder dar frutos. Né? Então, ele sempre adverte. Mas Pedro ignorou as advertências de Jesus. Mas qual foi a advertência? No mesmo capítulo de Marcos, capítulo 14, no verso 38, Jesus advertiu tanto a Pedro como seus discípulos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esta advertência serve para nós nos dias de hoje. Nós temos que estar sempre vigilantes, orando, para não cairmos na tentação, para permanecermos firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Mas Pedro, ele ignora essa advertência de Jesus. Não podemos ignorar as advertências da palavra de Deus. Devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Nós temos que estar sempre firmes na palavra, sempre firmes de joelhos no chão orando, para permanecermos firmes e de pé diante das adversidades. Terceiro, Pedro buscou comunhão com pessoas erradas. Ao invés dele estar com seus irmãos, os discípulos, com as mulheres que seguiam a Jesus, Pedro, ele buscou comunhão com os inimigos, com os próprios soldados que haviam preso Jesus. Em João capítulo 18, verso 18, ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Ou seja, ele estava ali no ninho do inimigo. Mas ele estava tentando ver aonde Jesus estava. Mas ele poderia estar ali, mas longe dos inimigos. Mas ele vai lá para perto,
ficar no meio daqueles que perseguiam a Jesus. Ao invés de procurar a companhia dos irmãos, ele foi se assentar e aquecer com os inimigos de Jesus. E assim, sendo reconhecido, ele nega. E assim, sendo reconhecido, ele pragueja. E assim, sendo reconhecido, ele diz que jamais conheceu a Cristo, jamais andou com ele. Então, irmãos, Pedro buscou comunhão com as pessoas que não faziam parte do círculo de amor e de dedicação de Jesus. Quarto, Pedro não estava preparado para defender Jesus. Apesar da espada nas suas mãos, Pedro só fez o que era errado. E em João capítulo 13, 38 diz: respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então Pedro diz: jamais eu vou trair, eu vou negar, jamais eu vou me escandalizar com o Senhor. Mas mesmo assim, Jesus fala: olha, você vai dar a sua vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. E assim sucedeu. Ele estava com frio, cansado, sozinho e desorientado. Sim, Pedro estava desta forma, mas não foi isso que o fez negar a Jesus. O que fez negar a Jesus é ele não ter dado ouvido às advertências de Jesus. Ele negligenciou as palavras de Jesus, tornou-se presa fácil para o diabo, que sempre ataca os cristãos nos momentos de vulnerabilidade. Se nós não estivermos vigilantes em oração, nós sempre vamos estar vulneráveis aos ataques do inimigo. E pior, estando no meio ou procurando o meio do ninho do inimigo. Então, queridos, Pedro não estava preparado para defender a Jesus. O galo cantou. Pedro nega 3 vezes e quando ele termina a 3ª vez de negar, o galo canta. O que significa isso, irmãos? Nós vamos ver que em João capítulo 18, verso 26, diz: de novo Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. Em Lucas capítulo 22, 61, 62, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então nós vemos, o galo cantou, Jesus estava saindo, passa por Pedro, fixa os olhos em Pedro, e Pedro se lembra da palavra: hoje 3 vezes me negará, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que lições nós podemos tirar aqui? Que coisas que nós podemos aprender aqui, queridos, de acordo com o texto? O galo cantou e um despertador foi tocado na consciência de Pedro. Jesus passa por Pedro e o fita. Aqui temos 3 significados deste olhar de Jesus para Pedro. Desse olhar fito nos olhos de Pedro. O primeiro significado: olhar de condenação. Você disse que não me conhece? Olhe bem para mim, Pedro, você não me conhece? Esse é o primeiro significado. Pedro provavelmente, ele disse, verdadeiramente, eu o conhecia. Dentro do seu coração, ele se envergonha de saber que ele conhecia Jesus. Mas Jesus, com o seu olhar, está perguntando: Pedro, você não me conhece? Segundo significado: olhar de misericórdia. Pedro, quão fraco você é
sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não é nada. E assim somos nós, queridos. Sem Deus nós não somos nada, mas Ele tem misericórdia de nós, Ele derrama sobre nós a sua graça. Então o olhar de misericórdia de Jesus para Pedro foi para mostrar para ele que ele ainda se importava com Pedro, mesmo diante da sua fraqueza, mesmo diante do seu cair ali na tentação. Jesus ainda o amava de tal maneira. E o terceiro significado do olhar de comissão. Chore e se arrependa. Depois vá atrás dos seus irmãos e os fortaleça. Ou seja, Jesus está dizendo, vai lá, chora, se arrependa de fato e de verdade. Depois vem e continue a sua missão. Fortaleça os seus irmãos vão precisar muito de ti. E isso fica bem claro. Em Lucas capítulo 22, 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus falando para Pedro, Pedro, olha, eu roguei, eu orei, eu clamei por ti, para que a tua fé não venha se desfalecer, não venha morrer. Tu, porém, quando converteres, for restaurado, for reedificado, vai e fortalece aos teus irmãos. Irmãos, nós precisamos desse olhar de Jesus. Olhar de fazer que possamos trazer à nossa memória que nós temos um Cristo que morreu por nós e nós estamos o negando, estamos deixando de lado, não conhecendo a Ele. Olhar de misericórdia, saber que nós somos fracos e somos dependentes de Deus. E também chorar e nos arrepender, buscando o perdão e continuar a caminhada da fé. Que Deus nos abençoe, queridos. O que nós aprendemos hoje com o nosso estudo? Nós aprendemos que a certeza do cristão é que nós pertencemos a Deus. Ele nos comprou por um alto preço. Que Jesus ele fez as suas escolhas sabendo quem iria o negar e quem iria o trair. Pedro negou, mas se arrependeu. Judas teve a consciência pesada e desistiu da sua vida. O galo cantou e Pedro chorou, se arrependeu e foi comissionado a fortalecer os seus irmãos, a continuar no seu chamado de ir fazer discípulos. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos por tudo. Aplica esta palavra em nosso coração. Edifica, Senhor Deus, a nossa vida. Tenha, Senhor Deus, o seu olhar de compaixão, de misericórdia. Tenha sobre nós o teu olhar de graça, porque nós precisamos disso, ó Pai. Nós precisamos da tua misericórdia, mas precisamos muito mais da tua graça, porque a tua graça é a certeza que pela fé em Cristo Jesus nós somos salvos. Abençoe cada família, Senhor. Sustenta-os debaixo das tuas mãos poderosas. Cuide os enfermos, ó Pai. Fortalece, Senhor, os desanimados. Tira, Senhor Deus, todo fardo pesado que tem trazido, Senhor Deus, desconforto aos teus filhos. E que eles possam ir até o Senhor. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, para ter alívio, ter o perdão, a justificação e a salvação em Cristo Jesus. Nós oramos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.